Acabou, mas ainda não acabou, para ser bem sincero. Bem, ontem a gente ficou sabendo aqui que, de acordo com as projeções, né, porque oficialmente não há ainda resultado fechado em alguns estados norte-americanos, mas as projeções indicam agora que o Joe Biden será de fato o presidente dos Estados Unidos. A vice é a Kamala Harris, que será a primeira mulher a ocupar o posto de vice-presidente e negra, descendente de indiano e de jamaicano. E isso certamente também representa um ponto histórico na política norte-americana, né? Tanto que na eleição da Hillary Clinton, por exemplo, quando ela foi achando que ganharia a eleição, ela foi para o Javits Center em Nova York, que é um centro de convenções que tem todo de vidro, e isso representaria, quebrando, né, o teto de vidro, como eles chamam, the glass ceiling, que seria esse patamar que as mulheres não ultrapassam, né? Seria uma vitória das mulheres contra o patriarcado que determina certos postos específicos para as mulheres. Então a Kamala Harris, agora como vice-presidente, certamente surge como uma grande liderança, e eu vi muito mais entusiasmo em torno do nome da Kamala Harris do que do próprio Joe Biden, e pensando que o Joe Biden já tem aí seus 76 anos, pode ser que numa próxima eleição quem venha como nome principal para a presidência não seja o Joe Biden numa reeleição, mas a própria Kamala Harris com uma liderança agora democrata e que representa uma série de conquistas históricas nos Estados Unidos. Mas, como a gente poderia imaginar, né, como já estava meio que previsto, o Trump não aceitou o resultado das eleições, ele não fez nenhum pronunciamento reconhecendo a vitória dos opositores e promete ir para a disputa judicial, promete ir para a corte, promete pedir recontagem de votos, o que por si próprio já será um altíssimo custo para a campanha do Trump ou para quem for financiar isso, né? Eu estava vendo aqui uma reportagem do New York Times que falava, né, o que serão os procedimentos agora caso o Trump não reconheça em nenhum momento, caso ele resolva até o final nessa disputa. E parece que o custo para a recontagem em alguns estados específicos, que é o que o Trump quer fazer, pode chegar a 60 milhões de dólares, ou seja, é muita grana. Eles até compararam com o caso da recontagem na Flórida, né, quando teve a disputa entre o George W. Bush e o Al Gore, que foi um único estado, e só um único estado foi um custo também astronômico, né? Foi uma grana muito alta. Então imaginar alguns estados diferentes, porque tem que movimentar todo mundo de novo para recontar os votos, tem os custos judiciais, ou seja, vamos ver agora se o Trump terá bala na agulha para poder realmente avançar com essa disputa, né, com essa contestação do voto popular, que o Joe Biden teve milhões de votos a mais do que o Trump, e também com o voto dos delegados, né, esse voto do colegiado eleitoral, no qual o Biden também vai levar. Então, como eu disse, acabou, mas não acabou. Acabou, mas a gente vai ter que esperar agora. Pode se arrastar por semanas ou meses, pode ser que chegue na data da posse, em janeiro, e ainda não tenha uma resolução para isso. Não sabemos até que ponto o Trump vai insistir nisso. Uma coisa que a gente viu que foi muito interessante, eu acho que nesse sentido a imprensa norte-americana deu um baile realmente, assim, foi um espetáculo de democracia, foi que eles o tempo todo contestavam as mentiras que o Trump dizia, né? Porque o Trump, ele publicava um monte de coisa na internet, no Twitter, e o próprio Twitter marcou as postagens do Trump como falsas, como errôneas, como desinformativas, ou seja, há um esforço das redes sociais também para indicar quando uma informação não é precisa. E também a imprensa norte-americana, quando via que surgia um pronunciamento, alguma coisa do Trump, imediatamente eles já contestavam isso e diziam que aquilo ali não era, sabe, preciso, não era real. Como essa história da fraude eleitoral. Agora há uma conversa aí que você vê possivelmente entre os bolsonaristas também no Brasil, né? Alan dos Santos, por exemplo, dizendo que é uma fraude eleitoral e não há nenhuma evidência até o momento de que seja, não tem nenhuma prova disso. Isso vai para a corte e na corte eles vão exigir as provas disso, sendo que não há até o momento. Então, assim, certamente essa disputa aí vai ser levada pelo Biden no final. Ele já disse que não vai recuar também, que ele não vai entregar a eleição pro Trump. Eu me lembro, estou falando de memória na verdade, né? Eu me lembro que quando o Al Gore, na disputa que havia na Flórida, ele decidiu recuar, ele decidiu abrir mão da eleição porque isso estava prejudicando os Estados Unidos, estava prejudicando o eleitorado norte-americano. Então ele abriu mão da eleição e da recontagem de votos perpétuos que estava acontecendo lá. Mas no caso do Biden, ele disse que ele não vai recuar. E só uma observação importante a ser feita aqui, porque eu tenho visto muita gente dizendo, né, mas o Biden
não é esquerda, o Biden é um liberal, o Biden é é um moderado, o Biden representa a mesma coisa de sempre. E de fato representa, gente. Ninguém tem ilusão disso. Quem tem ilusão de que ele representa uma coisa diferente do que ele representa, não entendeu nada do que é o Joe Biden e nem do que é a política americana. Eu não sei o que essas pessoas imaginavam, que chegaria na presidência dos Estados Unidos um guerrilheiro com uma AK-47 na mão e com um charuto na boca. Não ia chegar, obviamente. Não ia chegar agora, e eu arrisco dizer que jamais vai chegar no futuro. A política norte-americana, se você compreender todo o processo da Guerra Fria, por exemplo, há uma enorme desconfiança com certas pautas sociais, há uma enorme desconfiança com certas pautas que seriam consideradas como socialistas também, tanto que você tem toda essa retórica contra o Bernie Sanders, e o Biden teve que insistir que ele não era igual ao Bernie Sanders, ele teve que se distanciar dessa esquerda que seria mais radical nos Estados Unidos, e aqui também é importante mencionar isso, né, porque quando a gente fala de esquerda e direita, você tem elementos, né, você tem certos princípios que a gente poderia dizer, certos princípios mais genéricos, abstratos, do que seria esquerda, do que seria direita, só que na prática, no mundo real, cada país tem o seu tipo de esquerda, tem o seu contexto, né? Então, por exemplo, se a gente pensar na esquerda norte-americana, partidária, pelo menos política, no Brasil, ela seria no máximo uma esquerda moderada. Não há nada na política norte-americana, pelo menos partidária, eleitoral, que se assemelhasse à esquerda radical partidária brasileira. Não há isso. Você tem lá um eixo que se desloca em torno de uma moderação partidária de esquerda ou de direita, que é tradicional da política norte-americana. A aberração, o fora do normal, é uma figura como o Trump, que puxa isso para a extrema-direita. Mas, no geral, você vai ter agora o Joe Biden, que vai representar o mesmo tipo de política como foi o Obama, por exemplo. Eu acho muito difícil que o governo Biden seja muito diferente do que foi o governo Obama, com seus méritos e com seus defeitos, com suas qualidades e com seus defeitos. O que a eleição do Biden representa é, de fato, um retorno à normalidade política dos Estados Unidos, que tem seus defeitos também, que tem seus problemas e que tem seus méritos também. Então é um retorno à normalidade, é um retorno ao debate democrático. E aqui foi o que tanto Biden quanto Kamala Harris disseram ontem, no discurso deles, né, já anunciando a vitória, eles disseram justamente isso, que é importante agora retomarem o debate, retomarem o diálogo, começarem a criar uma política que ultrapasse linhas partidárias, ou seja, criar pontes entre democratas e republicanos, e o Biden disse isso explicitamente, ele falou assim, olha, a decisão de não trabalhar em linhas partidárias é uma escolha, eles escolheram isso. O Partido Democrata e o Partido Republicano resolveram, em algum momento, trabalhar em antagonismo, em oposição. E ele fala assim, olha, não, agora chegou o momento de a gente começar a tomar uma outra decisão e um outro caminho de política que ultrapasse essas fronteiras partidárias. E ele é conhecido por isso, né? Então, assim, na trajetória dele como parlamentar, ele é conhecido por ultrapassar as barreiras partidárias, às vezes contrariando os democratas, às vezes surpreendendo, sabe, o próprio partido dele, mas alguém que é famoso por isso. Então pode significar, e eles falaram muito em curar as feridas, né, em curar a América. Então pode ser que sinalize, de fato, a gente vai ter que esperar também para ver a reação dos republicanos nesse sentido, né, se eles estão dispostos a isso também. Mas pode sinalizar, de fato, uma certa retomada de um tipo de política que se fazia, talvez, 40 anos atrás. E que foi sendo acentuada, na verdade, essa polarização, essa oposição, né? Tem um livro muito interessante chamado American Carnage, que conta justamente a radicalização em termos de política ideológica dos republicanos e como isso vai levando até o Trump, né? Então ele fala, por exemplo, da Sarah Palin, que foi uma figura que surgiu, que era uma piada inicialmente, e depois ela vai crescendo, e essa mentalidade fundamentalista, essa mentalidade polarizadora vai tomando conta do partido e vai levando o Partido Republicano para certa direção. Então, esse pode ser um daqueles momentos críticos, daqueles momentos que leva a uma guinada de posições e talvez, né, possivelmente, muita gente possa repensar como atuou na política nos últimos anos. Sendo otimista aqui, né, porque na prática a gente pode ter o mesmo tipo de coisa como havia antes. Eu, particularmente, acho que vai levar muito tempo, muitos anos, talvez décadas, para, sabe, uma retomada do debate racional na política. E isso passa, talvez, por um uso racional da internet, também das redes sociais, mas temos que esperar para ver. Tudo vai depender também de como a oposição vai lidar com a derrota, né? Mas só lembrando aqui, essa questão de esquerda e direita, ela é contextual. Nos Estados Unidos, o Biden, ele é esquerda moderada. Ele é a esquerda moderada norte-americana. Inclusive, até eu reproduzi aqui uns debates que se deram na imprensa americana, que eles disseram o seguinte, na verdade, a vitória do Biden é uma vitória dos moderados, tanto de direita quanto de esquerda, porque houve eleitores republicanos que na hora do voto decidiram não votar para o Trump, porque o Trump representava
o espírito de política que eles não queriam reproduzir. Então eles votaram no Biden porque eles sabiam que isso aqui era puxar a política americana de novo para um eixo ali moderado. E houve também resistência entre democratas moderados à própria retórica da esquerda mais radical, democrata também, na figura daquele grupo que eles chamam de The Squads, né, que é a Alexandria Ocasio-Cortez, a Tlaib, a Omar e a Ayanna Pressley, que são 4 representantes democratas no Congresso e que representam uma guinada, né, mais para esquerda radical nos Estados Unidos, embora no Brasil elas fossem no máximo equivalente ao PSOL, assim, né, em termos de radicalismo, mas para os Estados Unidos elas são bem radicais em termos eleitorais políticos, né? No Brasil elas seriam até liberais para certos grupos mais sectários, mas o fato é que, como a imprensa norte-americana está dizendo também, seria um retorno à moderação política. Se é que isso é possível também, né? Porque a gente vai ter que esperar para ver. Como eu disse, a gente vai ter que esperar para ver como a oposição vai reagir. E essa é uma outra coisa interessante também, porque você tem os canais de comunicação, né? Você tem a imprensa controlada pelo Rupert Murdoch, que é um republicano também tradicional, que ele é o dono da Fox News, ele é o dono do Daily News também, um jornal, um tabloide norte-americano, e nos veículos de comunicação do Murdoch também foi enviada a mensagem de que o Biden ganhou, então eles reconheceram a vitória do Biden e que era necessário que o Trump reconhecesse a derrota e começasse agora a preparar a transição. Então o próprio establishment também republicano já está agora sinalizando que venceram, os democratas venceram, jogo que segue, esse jogo democrático, precisamos avançar e já estão abandonando o Trump. Então, na medida que foi passando as semanas e esse jogo for ficando mais feio, mais sujo, é possível sim que muitos aliados do Trump que ainda estão alinhados a ele comecem a debandar e falar assim, olha, já deu Trump, acabou, já deu, vai lá, reconheça que você perdeu, passe o bastão para o Biden, porque não vai dar, não vai dar. Mas a gente vai ter que esperar para ver quão longe o Trump está decidido aí, né? Será que ele vai ser retirado da Casa Branca pelo serviço secreto? Vão puxar ele para fora, junto com mesa e tudo, junto para fora e jogar ele no quintal lá? Não sabemos. Mas o fato é que a briga continua, a disputa continua. Oficialmente não há uma decisão, a gente sabe que o Biden e a Kamala venceram, mas oficialmente não há essa decisão ainda. Mas o jogo continua e o Trump vai insistir até as últimas fichas, eu imagino, pelo menos, né? Então, só para concluir aqui, repito, a vitória do Biden é uma vitória dos moderados nos Estados Unidos. É um retorno à normalidade democrática com todos os seus méritos, com todos os seus defeitos. E a democracia é isso, gente. A democracia é problemática, a gente falou aqui várias vezes, é bagunçada, tem essas disputas, faz parte do jogo, mas ainda a gente sabe que é o melhor jogo que existe político do que você viver num regime autoritário, repressivo, no qual, se você contrariar o governo, você é morto, perseguido ou tem que se exilar. Então, por enquanto, é o que há. Eu quero saber o que vocês pensam aí sobre a contestação do Trump, né, que não reconheceu a vitória do Biden ainda. E só lembrando também que o cachorrinho do Trump no Brasil, o Bolsonaro, também não reconheceu a vitória do Biden ainda. Foi um dos poucos chefes de Estado que não ligou ainda pro Biden para parabenizá-lo. Então, assim, acho que isso vai ficar marcado. Acho que isso pode também arranhar bastante as relações entre Estados Unidos e Brasil nas próximas semanas, pelo menos, até que o Bolsonaro ponha o rabinho no meio das pernas e vá lá dar um telefonema para o Biden e começar a lamber o saco também do novo presidente. Me diga o que vocês pensam no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, se tornem um membro ou um apoiador no Apoies, conheça meu canal na Twitch agora de streamings de jogos. Eu até falei um pouquinho sobre política lá esses dias, sobre a vitória do Biden, falamos um pouquinho sobre a eleição lá, mas normalmente estou lá jogando. E também confira meu livro sobre o Bolsonaro e sobre o Jesus histórico, Rei dos Judeus. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!